Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de pão com fermento natural, uma receita bem nutritiva e saborosa, bem equilibrada, muito boa. E para essa receita eu vou estar usando o meu fermento natural. Vamos acompanhar o desenvolver do meu fermento. Aqui eu alimentei ele às 6 da manhã, 1 hora depois. Aqui já deu 2 horas de espera. Ele dobrou de volume. Vamos para nossos ingredientes. Aqui eu tenho 200 gramas de fubá, 120 gramas de açúcar, 50 gramas de leite em pó, 40 gramas de manteiga. Vou pesar aqui 48 gramas de margarina, 9 gramas de sal, 552 gramas de água morna. Aqui já estão os ingredientes para nossa receita. Vou estar usando 2 ovos também. Aqui está o nosso fermento, como eu já mostrei antes. Ele dobrou de volume. No canal tem vídeo como eu hidrato o meu fermento. Para cada quilo de trigo, deve-se usar 300 gramas deste fermento. Vou mostrar que ele está bem no ponto. É só colocar uma pequena porção dentro de um copo de água. Ela vai flutuar. Isso significa que já pode massar o pão. Hoje eu vou usar aqui a minha bancada para fazer essa massa. Como eu estava falando anteriormente, já tem no canal a dica de como eu refresco o meu fermento. Para cada quilo de trigo, deve-se usar 300 gramas desse fermento. Hoje eu pesei a minha para analisar, para ver quanto estava no meu pote, para colocar aqui na minha receita. Deu 349 gramas de fermento. Aqui eu estou colocando o fermento e vamos amassar a massa aqui e mostrar para vocês de maneira prática e fácil. Para que ver que se bater essa massa na masseira, dá super certo. Se fazer também manualmente, dá muito certo também. Eu trabalhei com massas de pão caseiro por um tempo. E vou estar acelerando esse vídeo para que você, daí de casa, possa acompanhar todo o processo de como é que eu elaborei o meu pão hoje. Aqui eu vou envolvendo os meus ingredientes aqui e vou acrescentando a água aqui até dar o ponto. Lembrando que eu reservei uma parte do trigo em uma vasilha para depois estar usando. Aqui eu vou colocar só um pouquinho de açúcar, depois eu acrescento o resto do açúcar. Vou aqui acrescentando a água. A minha água aqui está em temperatura morna. Estou fazendo o meu pão no período da manhã. Então, nessa hora da manhã, é bem fresco o dia. Está na temperatura baixa hoje. Vou aqui envolvendo a água. Eu gosto de amassar a minha massa de uma massa bem hidratada até chegar ao ponto ideal. Porque eu acho que fazendo assim fica mais fácil para amassar essa massa. Observa que ela está bem pegajosa e bem colando na mão. Então, a massa bem hidratada. Agora que eu já envolvi bastante trigo aqui, eu coloquei a minha açúcar. Fazendo assim, vai fazer com que o fermento desenvolva melhor. Porque se coloca um monte de açúcar de uma vez só, o fermento parece que perde a força. Ele fica como se tivesse embriagado de tanto alimento para ele poder usar. Então, por isso eu acrescento em 2 etapas a minha açúcar. Vou colocando aqui um pouco de trigo e vou sovando a minha massa e vou observando o ponto dela. Uma observação, eu coloquei uma boa quantidade de trigo aqui reservado, aqui ao lado. Mas eu quero agregar ela toda aqui nessa massa, porque essa massa está equilibrada para 1 quilo de trigo completo. Vou aqui amassando e sovando desta maneira. Observa que a massa já está pronta aqui, bem hidratada. Só precisa de uma sova e acrescentar
a manteiga e a margarina. Vou reservar ela aqui do lado para mim hidratar o resto do trigo que está aqui nessa bacia. Vou colocar ele aqui na bancada, quase todo. Vou reservar só um pouquinho aqui para finalizar a minha massa. Com a água que eu pesei, que eu não havia usado toda, vou acrescentar ela aqui. Observa que eu vou usar toda a água da receita. Venho aqui envolvendo toda essa massa aqui com a principal. Fazendo assim, eu não perco o ponto da minha massa. É uma massa bem hidratada, bem pegajosa mesmo. À medida que eu vou sovando essa massa, ela vai desgrudando da minha mão e da bancada. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Aqui na minha massa eu agreguei o sal. Eu gosto de colocar o sal sempre mais para o final, porque fazendo assim, ele vai reforçar a ação do fermento. Agora que a minha massa está bem sovada, eu venho acrescentando aqui a margarina e vou continuando sovando a minha massa. Você vai observando daí que eu vou trabalhando ela e cada vez mais ela vai desprendendo da bancada e da minha mão. Vou envolvendo aqui toda a margarina nela e vou sovando a massa. Vou rasgando e sovando. Observe esse detalhe. Fazendo assim, vai desenvolver o glúten mais rápido nessa massa. Mas eu observei que esse fermento natural faz com que o glúten seja desenvolvido mais rápido, faz com que a massa alcance a elasticidade mais rápida. Observa como ela solta da bancada com mais facilidade. Eu faço atrito da massa, mas ela não cola. Observa que até mesmo na mão está uma massa bem hidratada, principalmente depois que eu acrescentei a margarina. Ela ficou parecendo mais úmida, mas não acrescenta trigo não. Continua trabalhando a massa. Aqui por último, eu acrescentei a manteiga. Ao acrescentar a manteiga aqui por último, vai dar um sabor especial nessa massa. Só vou envolver bem aqui e finalizar. Essa manteiga aqui é a manteiga mineira, aquela manteiga de garrafa, que é muito cheirosa, muito saborosa. Coloquei aqui um pouquinho de trigo para estar finalizando a minha massa. Ela já está bem sovada, bem trabalhada mesmo. Lavei as minhas mãos. Quero mostrar para vocês o ponto de véu dessa massa. Tá uma massa bem hidratada e bem molhada. Vou passar aqui na minha mão um pouquinho de margarina para mostrar o ponto de véu dela. Vou pegar aqui uma porção dessa massa e vou abrir para vocês verem. Ela já tem ponto de véu, mas depois que ela descansar mais um pouco, o ponto de véu fica melhor. Por causa do fermento, ela alcança esse ponto aqui. E esse ponto aqui faz com que a massa cresça mais quando estiver descansando para ser forneada. Vou só bolar a minha massa aqui para reservar ela dentro da bacia para estar descansando. Ainda sobrou aquela quantidade ali de trigo. A minha bacia, eu untei ela com um pouco de óleo. Vou estar reservando essa massa aqui e vou estar esperando 1 hora essa massa descansando. Vou colocar aqui essa tampa e vou esperar o tempo. Lembrando que a fermentação natural é uma fermentação lenta. Aqui já se passou 1 hora. Vou estar cortando essa massa na porção que eu quero cada pão. Vou colocar aqui na minha bancada. Aqui na minha bancada, eu não gosto de usar trigo. Eu passo um pouco de óleo aqui na minha bancada e a massa não cola. Observa só. E a massa está bem hidratada. Dá para ver daí. Vou estar pesando esta massa e mostrando para vocês a quantidade de cada porção. Para o pão caseiro, eu vou estar usando 600 gramas de massa. A minha massa aqui vai pesar 604 gramas de massa. Vou colocar aqui. Vou deixar essa massa aqui descansando.
Observa que cada porção dessa, eu vou fazendo uma dobra, 5 dobras nessa massa, e deixo ela descansando. Aqui vai pesar 300 gramas. E vou deixar também descansar aqui um pouco. Vou mostrar mais uma vez como é que eu bolo a minha massa. Eu achei essa maneira aqui mais prática, fazendo assim, dobrando ela por 5 vezes. Vai fazer com que a fermentação segura dentro da massa e vai ficar uma massa mais airada. Eu vou deixar descansar para depois estar modelando o meu pão e colocar na assadeira. Vou esperar 20 minutos. Aqui já se passou 20 minutos. Vou só dobrar a massa assim ao meio por 2 vezes. Estiquei um pouquinho e venho selando a massa desta maneira. Estico mais uma vez e selo mais uma vez assim. Observa que a massa é bem hidratada. Agora eu vou colocar ele em cima de um guardanapo e dar mais uma dica depois que modelar todos os meus pães. Vou mostrar mais uma vez. Estico um pouco e selo a massa assim ao meio. Após selar assim ao meio, eu estico mais uma vez e selo novamente. Observa que ela fica bem redonda desta maneira. E fazendo assim, eu seguro a fermentação dessa massa. Vou reservar ali também. Deixar aqui mais uma vez para que você veja. É simples assim. E o pão vai crescer maravilhoso. Uma dica. Se você não tem o fermento natural e quer fazer essa massa, você pode usar 15 gramas de fermento fresco para realizar essa receita. Vai dar super certo. Para cada quilo de trigo, eu gosto de usar 15 gramas de fermento fresco. Aqui eu estou abrindo a minha massa para um pão caseiro. Observa que é simples assim. Olha como essa massa está bem hidratada e bem elástica. Olha para vocês verem daí. Já abri aqui a minha massa. Vou estar enrolando o meu pãozinho. É bem simples assim. Ao enrolar o seu pãozinho, deixe ele bem prensado, para que não venha ficar oco no meio. Observa que eu prenso bem ele, bem prensado assim. Vou enrolando aqui o pãozinho. E vou reservar também ali no guardanapo, para depois mostrar uma dica antes de colocar ele na assadeira. Aqui o meu segundo pãozinho. Cada pãozinho desse tem 600 gramas de massa. Vai crescer bastante. Agora que eu já modelei todos os meus pães, eu gosto de selar todos eles assim no final. E vou reservar com essa parte para cima, aqui no guardanapo. Vou jogar aquele restinho de trigo que sobrou aqui por cima, para que venha secar a umidade, porque essa massa está bem hidratada. Vou jogando aqui e vou tirar o excesso aqui de trigo com um pincel. Vou tirar todo o excesso e vou estar colocando a minha massa na assadeira. A minha assadeira está untada com margarina. Eu passei bem pouquinho dessa vez, porque não precisa de muito não. Aqui eu já tirei todo o excesso do trigo e vou estar colocando o pão na assadeira. Aqui já estão os meus pães arrumados na assadeira. Vou mostrar para vocês o crescimento dessa massa. Por ser uma massa de fermentação natural, demorou 6 horas a massa fermentando. Aqui já está no ponto de assar. O meu forno está aquecido hoje em 200 graus. Vou estar levando essa massa para o forno. Vou deixar aqui essa massa por 40 minutos assando. E vou mostrar para vocês como é que ela ficou após passar 40 minutos. Tá bem dourada a nossa massa, tá no ponto que eu gosto. Tá um cheiro aqui em casa maravilhoso de pão assado, muito bom. Esse pão, como ele é uma massa bem equilibrada, ele pode
fazer muitas coisas com ele após ele estar assado. Pode fazer torrada, pode ser acompanhado em uma sopa. Aqui eu estou finalizando ele com um pouquinho de margarina por cima. Vai dar maciez e sabor a esse pão e brilho também. Ficou um pão maravilhoso, muito macio. Olha que pão perfeito. Tá um pão incrível. Estou muito grata a Deus por você ter chegado até aqui no meu vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Espero que goste da receita. Deixa um comentário, compartilha com alguém. Olha que pão macio. Tá muito macio esse pão. Uma torrada com esse pão fica maravilhosa. Fica muito bom. Como eu estava falando, compartilha o vídeo com alguém. Pratica essa receita. Vai dar super certo. Muito certo. Até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.